Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 16 do Colégio Naval de 1993. Sejam os triângulos ABC e A'B'C', onde os lados AB e AC são respectivamente congruentes aos lados A'B' e A'C'. Sabendo que os ângulos internos B e B' possuem a mesma medida, considere as seguintes afirmativas. Será que esses dois triângulos eles possuem o mesmo perímetro? Será que eles possuem a mesma área? Será que os ângulos C e C' eles podem ser suplementares? Então, olha só, nós estamos diante de dois triângulos que possuem estes dois lados aqui em comum, né? Mesma medida, melhor dizendo. Esses dois lados aqui possuem da mesma medida e eles possuem um ângulo em comum também, ângulos que possuem a mesma medida. O caso lá do lado ângulo, que é este caso aqui, não é um caso de congruência de triângulos. Na verdade, quando nós estamos diante dessa situação em que nós temos dois triângulos que tem este lado congruente a este lado congruente a este e um ângulo congruente a outro ângulo, então existem duas possibilidades para a gente construir esses dois triângulos. Uma delas é a possibilidade óbvia de a gente construir esses dois triângulos congruentes. Dois triângulos congruentes vai satisfazer essas condições do enunciado do problema. Mas existe uma outra maneira de a gente conseguir construir esse segundo triângulo aqui, que não vai ser congruente a este. Então, olha só, como que a gente faz para construir este segundo triângulo que não é congruente a este e que satisfaz as mesmas condições do enunciado do problema? Então, eu vou colocar no quadro essa situação. Nós temos aqui o lado AB e este lado AB vai ser congruente ao lado A'B'. A gente vai pegar o lado A'B' bem em cima aqui do lado AB. Então, o A' vai estar aqui também e o B' também vai estar aqui. E este ângulo vai ser o ângulo que vai ser igual aos dois triângulos. A gente só precisa construir agora, né, o lado AC e também o lado A'C'. Então, por que temos essa circunferência aqui? Porque eu vou pegar esse vértice A, né, esse vértice A do triângulo, e vou fazer uma circunferência de raio, que é o raio AC. Ou A'C', né? Porque os dois comprimentos eles são iguais. Então, eu fiz aqui uma circunferência em que o raio dessa circunferência é justamente o comprimento do lado AC ou A'C'. Então, perceba que essa circunferência ela corta esta reta aqui em dois pontos. Este ponto aqui e este ponto aqui. Esse ponto aqui pode ser o nosso ponto C e esse aqui pode ser o nosso ponto C'. Então, nós temos justamente a configuração do enunciado do problema. Nós temos esses dois triângulos. Esse triângulo aqui, o triângulo ABC, e nós temos também o triângulo A'B', C'. Lembrando que o ponto B' está bem aqui em cima do ponto B. E o ponto A' está bem em cima aqui do ponto A. Então, este triângulo aqui é o triângulo A'B', C'. E nós temos o triângulo maior, que é este daqui, que é o triângulo ABC. E esses dois triângulos, eles estão satisfazendo as condições do enunciado do problema. O lado AB, aqui no caso é comum ao lado A'B', então eles são iguais. Os lados AC e A'C' eles são iguais, porque eles são raios dessa circunferência. E este ângulo aqui, o ângulo B' e B, são iguais também. E perceba que, claramente, né, observando aqui o item 1, esses dois triângulos eles não possuem o mesmo perímetro. Porque, embora eles possuem estes dois lados aqui, né, se a gente somar os lados AB mais AC vai ser igual aos lados A'B' mais A'C', mas o terceiro lado, né, o terceiro lado, no caso aqui do triângulo ABC, é maior do que este lado aqui do triângulo
A', B', C'. Então, eles não possuem o mesmo perímetro nesse caso aqui. Claro que se os dois triângulos forem congruentes, né, a gente viu que a gente pode ter apenas duas formações para esses triângulos. Ou esses dois triângulos eles são congruentes, ou eles satisfazem essa condição aqui, ó. Então, neste caso aqui, desta configuração, esses dois triângulos eles não vão possuir o mesmo perímetro, porque claramente, né, o triângulo ABC tem um perímetro maior nesse desenho geométrico, né, do que o perímetro do triângulo A', B', C'. E, claramente, esses dois triângulos eles também não possuem a mesma área, porque, olha só, se a gente pensar que a altura desse triângulo é esta medida aqui, ó, do triângulo ABC, vamos imaginar que essa daqui é a altura do triângulo ABC. Essa altura também vai ser uma altura do triângulo A', B', C', desse triângulo aqui, só que é uma altura externa, relativo ao lado B', C'. Né? Esta altura aqui, H, ó, é uma altura tanto do triângulo ABC quanto do triângulo A', B', C'. Só que esta altura relativa ao triângulo A', B', C', ela é uma altura externa, né, desse triângulo, é uma altura relativa a este lado aqui, ao lado B', C'. E claramente, né, esses dois triângulos eles possuem áreas distintas, porque a área não é base vezes altura sobre 2, embora eles tenham a mesma altura, ó, a base do triângulo ABC é bem maior, essa base aqui, ó. Enquanto que a base do triângulo A', B', C' é essa daqui. Então, esses dois triângulos, eles não precisam necessariamente ter a mesma área. Né? Claro que se eles forem congruentes, né, a gente pode ter a configuração do caso em que esses dois triângulos eles são congruentes, então eles teriam a mesma área, mas a gente não pode garantir que eles tenham a mesma área, nem o mesmo perímetro, justamente porque nós podemos admitir esta configuração que eu fiz aqui no quadro. Agora, será que os ângulos C' e C podem ser suplementares? Bom, o ângulo C é este daqui, ó. Vou chamar esse ângulo aqui de alfa. Né? E qual que é o ângulo C' relativo ao triângulo A', B', C'? É esse triângulo aqui, ó. É esse ângulo aqui, melhor dizendo. Né? Esse aqui eu vou chamar de ângulo beta, que é o ângulo C'. Perceba que esse triângulo aqui, ó, ele é um triângulo isósceles, né? Porque esse segmento verde é igual a esse segmento azul, porque são raios dessa circunferência. Então, este ângulo é igual ao ângulo alfa, que é igual ao ângulo C. E perceba que beta mais alfa é igual a 180 graus. E será que o item 3 ele está correto? Os ângulos C e C' eles podem ser suplementares? Podem. Este caso aqui, nós acabamos de ver que os ângulos C e C' eles podem ser suplementares, então o item 3 está correto. Logo, a alternativa que nós devemos marcar é a letra C. Apenas a afirmativa 3 está correta. Então, é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.